Professor, a pessoa clicou aqui nesse episódio, ela já ouviu algumas coisas sobre evolução, ela já viu aquela imagem no Google de um macaquinho, do macaquinho levantando para um ser humano, e ela pergunta assim, mas como que a gente veio do macaco se ainda existem macacos? O que é evolução, professor? Muito bem, Wesley. Então, Fica à vontade, o tempo que for preciso. A evolução, ela quer dizer simplesmente transformação, né? Mudança. Isso já vem da etimologia da própria palavra. Então, em ciência, é simplesmente mudança, é simplesmente transformação. O que é diferente um pouco do conceito mais popular da evolução como uma melhora, como um progresso. Quando a gente fala particularmente de evolução biológica, é mais um processo que não tem muito bem uma direção. Pode ser num aumento de complexidade, mas pode ser também numa diminuição de complexidade. Então isso é muito interessante e envolve 3 fatores principais, que é o que eu chamo de evolução cósmica, que é toda a origem, da matéria, que vai ser depois, digamos assim, os tijolinhos, matéria-prima, para a evolução biológica e, subsequentemente, a nossa evolução cultural, que é o que a gente está fazendo aqui, Legal. Por exemplo, na transmissão do conhecimento. Legal. Eu não sei, eu posso dar um breve histórico assim, dessa coisa. Então, o que seria o que a gente chama de evolução cósmica? Isso vem desde ali do Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos, e a formação dos primeiros átomos mais leves, como é o caso do hidrogênio. Subsequentemente, nas estrelas, houve a formação dos átomos mais pesados, que são a base da vida, por exemplo, aqui no planeta Terra, particularmente carbono, oxigênio, nitrogênio e alguns outros átomos também. Então, essa evolução cósmica levou a cerca de 4,5 bilhão de anos a formação do nosso sistema solar. Bilhão, né? Bilhão. Estamos falando de bilhões de anos. Então, a formação do nosso sistema solar, do Sol e dos planetas, e da nossa Terra, que está no que a gente chama de uma zona habitável. Ou seja, numa distância, digamos assim, ideal do Sol e com uma atmosfera que permite a presença de água líquida em sua superfície. E a água líquida é o solvente para a evolução da vida, dado que você tenha alguns elementos químicos ali necessários. Novamente, o carbono é bastante importante, mas também o oxigênio, o fósforo, o enxofre e assim por diante, que a gente obviamente tem bastante aqui no nosso planeta, e uma fonte de energia que nós temos, obviamente, uma bastante importante, que é o nosso Sol. Então, uma vez que a gente tem esses ingredientes, para a evolução da vida, começa o que a gente chama de evolução biológica, que até o momento a gente só tem evidência mesmo aqui no nosso planeta Terra. Tem até uma busca de vida em outros astros, como a Lua Encélado de Saturno, que tem água, a Lua Europa de Júpiter. Que é um bom indicativo, no caso, ter água é um indicativo interessante de potencial vida ali. A água, até onde a gente consegue imaginar, Wesley, a água é fundamental, a água líquida, é fundamental para a existência de vida. Nós temos a água congelada em grande abundância no universo. A dificuldade é encontrar água líquida, especialmente água líquida na superfície. Então, por exemplo, na Lua Encélado de Saturno, a água não está na superfície. Existe uma camada de gelo na superfície dessa Lua e a água está abaixo dessa camada de gelo. A mesma coisa acontece na Lua Europa, de Júpiter, que é uma das 4 luas galileanas, que foi bastante importante historicamente na quebra aí da nossa teoria, na teoria geocêntrica, então lá pelo Galileu em 1609. Mas voltando a Encélado, o que Encélado tem de interessante? Por que tem tanto interesse em Encélado? Por conta de uma sonda chamada Cassini, que nos últimos anos passou por Encélado, e o que acontece nessa lua, no gelo de Encélado, é que existem fraturas e essa água é expelida por conta dessas fraturas. Ela pode ser captada por essa sonda. E o que se descobriu, inclusive um paper, um artigo publicado na Nature no mês passado, no dia 14 de junho, mostrou a presença de fósforo em Encélado, que era o último elemento que faltava para a gente ter uma evidência bastante boa que Encélado tem tanto água líquida quanto os 5, 6 principais elementos para a evolução da vida. O que não é tão claro ainda em Encélado é se de fato existe uma fonte de energia química, porque como isso está embaixo de uma camada de gelo... E a presença de gelo indica que o Sol talvez não tenha tanta
Perfeito. presença lá, né? Exatamente, Ezra. Então, né, se você tem gelo na superfície, né, isso muito possivelmente, qualquer vida que eventualmente tem Encélado não vai ser dependente do sol, não vai ser dependente da fotossíntese. Teria que ser dependente de uma quimiossíntese, de uma energia química, né? Isso potencialmente, né, seria necessário algo semelhante ao que a gente tem aqui na Terra das fontes hidrotermais, que ocorrem em águas profundas dos oceanos, né? Isso foi descoberto em 1977. Então existe uma hipótese que isso possa ter em Encélado, né? Se tiver uma fonte de energia, né, e esses elementos de água líquida, então existe o potencial de vida em Encélado. Mas até agora ninguém achou. Tá? E assim, quando a gente diz vida, para a galera entender, não é uma cidade, né? Não é uma cidade. Um micro-organismo, alguma coisa assim. Exatamente, né? Seriam formas de vida comparáveis às formas de vida menos complexas. Poderia ser uma planta, digamos. Talvez, também? Ou não? Acredito que seja mais no nível unicelular, viu, Wesley? Né? Então, mas a gente não sabe. Né? A gente não consegue passar da camada de gelo nem de Europa, lua de Júpiter, nem de Encélado, a lua de Saturno, para saber exatamente o que tem ali no fundo. Né? Então, a gente está num momento aí de especulação. Mas se tiver vida, muito provavelmente é uma vida, obviamente, né, muito mais simples do que nós tivemos aí no cerca de 3,5 bilhão de anos de evolução no planeta Terra. Né? Antes da gente entrar na cronologia, professor, só para a galera entender assim, o nosso cérebro, agora eu falando como um psicólogo e um neurocientista, o nosso cérebro ele não consegue ter noção de que a gente chama de tempo, não sei se vocês usam esse termo, tempo profundo. Sim. Eu já ouvi falar esse termo, não sei se é comum. A gente não tem muita noção porque nós vivemos 70, 80 anos, né? 100 anos quem está um pouco no desvio ali, fora do desvio normal. Então o nosso cérebro é difícil calcular o que é 5.000 anos. 8.000 anos, a gente não consegue ter um cálculo muito preciso. Agora, o que é 8 semanas você sabe, né? O que é 8 anos você tem uma noção. Agora, 8.000 anos é muito difícil. Imagina 4 bilhões de anos, é realmente bastante complicado a gente ter essa noção. Então, só para a galera de casa ter clareza que foi há muito, mas muito tempo atrás. Não foi os seus tataravós, né? É coisa muito, muito anterior. Professor, mas posso fazer um comentário? Pode, claro, fica à vontade. Mas olha só, 4 bilhões de anos é bastante tempo mesmo. Né? A gente tem mais ou menos 1 bilhão de anos ainda de vida, né, de janela de vida aqui no planeta Terra, que é bastante tempo ainda também. Mas, né, eu não sou astrônomo nem astrofísico, mas a gente ainda está só no início da expansão do universo. Né? 13,8 bilhões de anos é bastante tempo, mas tem muito mais tempo pela frente. E a dificuldade que a gente tem em compreender isso é porque o nosso cérebro evoluiu, foi selecionado para resolver problemas nas 3 dimensões aqui do nosso planetinha. Então, tudo que é muito pequeno, né, menor que o átomo, por exemplo, o próprio átomo, em que já entra numa questão de probabilidades, a gente tem dificuldade de entender, exceto, né, do ponto de vista matemático, que a gente consegue resolver alguma coisa, e o muito grande, né, que é essa imensidão do universo, com 100 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100 bilhões de estrelas, e o do tempo profundo que você mencionou. Professor, você fala um pouquinho mais pertinho, se possível. E o tempo profundo que você mencionou. Então, né, uma das hipóteses é que realmente nós não fomos selecionados, né, pelo menos a seleção natural, né, do nosso inútil, próprio cérebro. Era inútil saber muito do pequeno ou muito grande. Perfeito. Não favorecia nada. Então é um pouco difícil, né? A evolução eu acho que é algo um pouco mais palatável. Mas quando a gente fala, por exemplo, da teoria da relatividade, né, se você estivesse entrevistando uma pessoa aqui, talvez fosse um pouquinho mais difícil, né, de explicar alguns dos conceitos. Entretanto, né, se você, é o experimento clássico que foi feito com o relógio de Césio, se você põe um relógio de Césio num avião e deixa outro aqui na Terra, né, na superfície, dá 2 voltas na Terra com esse avião, o relógio de Césio volta com horários diferentes. Todo o sistema de GPS que a gente tem nos relógios de corrida, você corre, eu também, né, ele tem que ser ajustado por conta dessa diferença de tempo, por conta da relatividade. Então, a própria teoria da relatividade, que é um pouquinho mais difícil da gente entender, ela é absolutamente palpável no sentido de que, né, boa parte da nossa tecnologia, como o GPS, tem que levar isso em conta para muitos dos nossos aparelhos funcionarem. Ou seja, isso está mais dentro da nossa vida que a gente imagina. Exatamente. Só a gente não tem muita noção. E a evolução também. Exatamente. Professor, antes de entrar na cronologia lá, só para deixar claro então para a galera assim, porque eu imagino que tem muitas pessoas que
E esse podcast aqui não tem intuito nenhum de falar de religião ou falta de religião e tal, mas tem muitas pessoas que quando escuta a palavra evolução automaticamente já fica com receio assim por conta de aspectos de religião, etc. E uma das coisas que mais comumente é confundida é exatamente o entendimento da palavra evolução como um aperfeiçoamento. Tipo, eu estou evoluindo na corrida, estou melhorando. Sim. No aspecto de evolução das espécies, então, só para deixar bastante claro e a gente prosseguir para o próximo assunto, nesse tema, a evolução é simplesmente uma alteração que não necessariamente vá para uma maior complexidade. Olha, você pode dar um exemplo de uma evolução para o pessoal entender? Algum aspecto específico? Perfeito. Então, assim, o que a gente diz é que não existe uma direção, né, para a evolução. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de organismos que vão viver em cavernas. Então, em caverna, que são escuros, por exemplo, né, você não tem tanta necessidade de ter um olho. Então, é muito comum, né, isso acontece repetidamente, esses organismos acabam perdendo, né, o seu olho, a sua capacidade de enxergar ao longo das gerações. Organismos que vão viver em meio de grãos de areia, que tem que ficar muito pequenos, eles também diminuem a complexidade do seu corpo. Então você tem as duas coisas, né? Você tem organismos que vão aumentar a sua complexidade, você tem organismos que também vão diminuir a sua complexidade de acordo com o valor adaptativo, né, daquela mutação, né, daquela alteração em relação ao ambiente. E é por isso que a gente fala assim que não existe, né? Não é no sentido de uma melhora, não é no sentido de um progresso que a gente utiliza mais comumente, né, na linguagem popular. Perfeito. Origem da Terra, professor. Como é que funciona assim? A gente tem um consenso sobre como o primeiro sinal de vida surgiu e dali para frente, como que essa complexidade, como que esse avanço chegou até organismos complexos como nós, assim? A gente tem um bom entendimento, Wesley, né? Claro que existem algumas coisas que ainda estão sendo pesquisadas até hoje. Então, o que a gente sabe é que a Terra se formou juntamente com o nosso sistema solar, o que levou aí de a cerca de uns 10 milhões de anos aproximadamente, né? Por gravidade, né? Então, você tinha essa poeira, esses gases, né? Que por gravidade foram se consolidando, dando origem tanto ao Sol quanto aos planetas e também cometas, asteroides e assim por diante. Então, a nossa Terra ela se origina dessa maneira. Logo no início, né, vamos dizer assim, da evolução, do surgimento da Terra, existe um choque de um protoplaneta chamado Theia, que ele se choca com a Terra primitiva, digamos assim. Essa matéria que se solta vai formar a nossa Lua, que é bastante importante. Ela é importante para a estabilização do eixo da Terra, que permite as estações do ano e assim por diante. O que as evidências indicam é que isso aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. A primeira evidência, né, bastante contundente de vida no planeta Terra é de cerca de 3,5 bilhão de anos. Ou seja, a gente tem um período ali de 500 milhões a 1 bilhão de anos em que nessa sopa, né, primordial, digamos assim, né, houve provavelmente muita tentativa em erro na evolução da vida. Muito provavelmente houve primeiro um mundo de RNA. Né, o RNA tem uma atividade autocatalítica, né, por isso que ele é um bom candidato, né, para uma primeira molécula aí de material genético. Só um minuto, professor, perdão. Como é que a galera sabe que é 3,5 bilhão? Só para mais ou menos assim uma noção para a galera. É por cálculo matemático? É por alguma... Como é que a galera chega nessa conclusão? Por conta de fósseis. Né? Então existem fósseis de 3,5 bilhão de anos que são chamados estromatólitos. Né? Esses fósseis eles são como se fossem pequenas camadas que micro-organismos formaram, eles vão crescendo uns em cima dos outros, e a gente tem estromatólitos hoje na Terra. Os estromatólitos hoje no planeta Terra são formados por cianobactérias. Então elas vão crescendo, né, e vão acrescendo material, então vai ficar uma camada em cima da outra, e isso a gente tem registro fóssil há 3,5 bilhão de anos, que é muito diferente das rochas que estão em volta. Então é uma evidência muito contundente que aquilo foi formado por organismos vivos. Não quer dizer que tenham sido cianobactérias, provavelmente não foram, tá? Mas foram micro-organismos que formaram essa estrutura chamada estromatólito. Então, essa evidência de 3,5 bilhão de anos, ela é universalmente, ela é muito bem aceita na ciência.
Tem evidências mais antigas? Tem. Teve paper recentemente publicado de 3,8 bilhão, de 4,2 bilhão, mas existe uma certa dúvida em relação a isso. 3,5 bilhão é bastante aceito na comunidade científica como uma idade mínima, né, de evolução da vida no nosso planeta. E também para o pessoal entender, como é que eles chegam nesse número? Ah, muito bem. É assim, professor, eu vou perguntando, eu tenho umas noções, mas eu vou perguntando porque é bacana o pessoal saber, né? Sim, isso por proporções de isótopos, né? Então tem isótopos mais pesados, né? E aí os colegas aí, paleontólogos e geólogos, né? Eu não sou especialista nesse assunto, eles conseguem ter uma estimativa bastante precisa, na verdade, né? De, claro, mais ou menos, claro. alguns milhões. Mas assim, em relação a isso, em termos de bilhão é preciso pra caramba. Perfeito. A exemplo do que a gente tem com carbono. Só que o nosso carbono 14, por exemplo, ele só permite uma estimativa de idade passada na casa de alguns milhares de anos, né? Enquanto com outros átomos a gente consegue ter estimativas ainda mais antigas do que isso. Dali para frente, né? De 3,5 bilhão de anos para frente, a gente vai ter tanto estimativas fósseis quanto estimativas baseadas na taxa de mutação de DNA. Legal. A partir de árvores filogenéticas. Então, trabalhos clássicos na década de 70, por exemplo, revelaram que existem 3 domínios da vida. O domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Arqueia e bactéria são organismos que a gente chama de procariontes, não vão ter um núcleo organizado. Se eu entrar em muita tecnicalidade, me corta, por gentileza. Não. E os eucariontes... Aqui é muito bem-vindo a técnica, professor. E os eucariontes são aqueles que vão ter um núcleo organizado, que é o nosso caso. Nós somos organismos eucariontes. Para quem assistiu o episódio sobre genética do professor, ele explicou como que funciona uma célula. Ah, perfeito. Então a galera entende. Aquele núcleo que ele explicou, que era a prefeitura da cidadezinha, o banco da cidade, é o núcleo que as células eucariontes têm, né? Maravilha. Então, a partir dessas taxas, né, de substituição, a gente tem uma estimativa, né, de que os eucariontes muito provavelmente surgiram em torno de 1,7 a 2 bilhões de anos atrás, né? O que seja uma célula já com núcleo, uma célula que depois teve a mitocôndria, o cloroplasto, a partir de uma endossimbiose, né? Não vou entrar nos detalhes, mas, né, isso foi algo bem complexo que aconteceu mais ou menos nessa época. E o que a gente sabe também é que isso são resultados recentes a partir da descoberta de algumas arqueias de mar profundo, chamadas de arqueia de Asgard. Tá? Eles levam esse nome da mitologia nórdica. Legal. Mesmo. Né? Inclusive a chaminé de Loki é o lugar onde foram encontrados em oceano profundo, o que indica que os eucariontes, né, são bastante aparentados a uma linhagem bastante específica de arqueia, chamada arqueia de Asgard, né, que são organismos procariontes, assim como as nossas bactérias, embora não sejam parasitas e coisa desse tipo. Muito bem. Então, de 2 bilhões de anos, nós temos a evolução dos organismos eucariontes ainda unicelulares, Esli. Tá, então, mas até esse período, então, dos 3,5, que é a origem lá dos primeiros RNAs, até esse período... O RNA possivelmente originou antes. 3,5, já temos evidência de vida celular mesmo. Ah, bom, tá? Ok. Já temos a evidência de vida procarionte. Perfeito. Bactérias, né? Vamos botar um nome mais popular aí, né? Muito provavelmente bactérias, já 3,5 bilhão de anos. O que nós temos a partir de cerca de 2 bilhão de anos é a evolução de uma célula mais complexa do que a célula da bactéria, no sentido em que ela já vai ter um núcleo organizado. Isso, né, as estimativas indicam em cerca de 2 bilhões de anos. Mas dali para frente ainda fica um bom tempo a vida unicelular. Então as primeiras formas de vida eram unicelulares sem núcleo organizado. Em seguida, nós temos formas de vida com um núcleo organizado, que a gente chama popularmente de protistas, né? Mas que é um monte de linhagens, que nem o paramécio, e que nem dinoflagelados e assim por diante. E o que a gente observa de 2 bilhões de anos para cá é a repetida evolução da chamada multicelularidade, que é a capacidade de um organismo ter várias células. Isso a gente vai observar nas algas vermelhas, vai observar nas algas pardas, vai observar nas algas verdes, que depois vão dar origem às plantas, há cerca de 475 milhões de anos. Vai ter na origem dos fungos e também dos animais. Então, nós animais originamos, né, evoluímos de um grupo de protistas unicelulares, que formavam pequenos agregados, né, muito semelhantes ao que a gente tem hoje de coanoflagelados. Então, o que a gente vê nos últimos 2 bilhões de anos de evolução de vida no planeta Terra é essa repetida evolução da multicelularidade, e nós, animais, somos um excelente exemplo disso. A origem dos animais é mais ou menos há quantos anos atrás? Muito bem. Então, as evidências... a gente... No mundo, se a gente for falar do Homo sapiens, principalmente, é um coisinha assim no tempo geológico, né? Mas os animais, mais ou menos, quando que
Até quando, da origem até o início dos animais, assim, foi uma parcela enorme de tempo, praticamente só célula no planeta. Perfeito. Os animais têm uma origem há cerca de 600 milhões de anos. Tem evidências a partir de taxas de substituição do DNA que jogam essa origem ainda antes, tá? Mas, assim, as evidências mais contundentes são de uma origem na casa dos 600, 650 milhões de anos. Nesse início, Wesley, né, da evolução dos animais, a gente está falando de criaturas um pouquinho mais simples, né? Algo um pouco mais semelhantes às esponjas que nós temos hoje. Tá? Não eram exatamente como as esponjas de hoje, tá? Porque as esponjas de hoje estão vivendo aí aqui nas nossas costões rochosas aqui de Floripa. Então, obviamente, não é o ancestral dos animais, né? Mas possivelmente um organismo que era mais semelhante às esponjas, os cnidários, que é o grupo das águas vivas e dos corais. Quando a gente começa ali no cerca dos seus 580, 570 milhões de anos, começam as primeiras evidências também de animais que têm o nosso plano de simetria, que é o chamado simetria bilateral. Que é quando você tem um eixo só, né? Se você pegar aqui, um eixo só que você consegue dividir o animal em duas metades espelhadas. Nós somos bilaterais, a mosca é bilateral, a planária é bilateral, a vasta maioria dos animais tem essa simetria bilateral. Isso começa, né, nesse período ainda que a gente chama de pré-cambriano, já vou explicar quando é que chama o cambriano, né, e a partir do cambriano, que começa mais ou menos 545 milhões de anos atrás, a gente tem uma grande explosão de vida animal chamada explosão cambriana. Explosão no sentido figurado, tá? Explosão no sentido que a gente tem uma diversificação bastante grande de formas de vida animais, e muitas delas com esse padrão de simetria bilateral, né? Inclusive os primeiros cordados, né, que são os organismos aí do filo que a gente pertence, são desse período chamado de cambriano, entre 545 e 505 milhões de anos atrás. Então, para resumir a evolução dos animais, a gente tem evidência de 600, 650 milhões de anos, algumas até um pouco mais antigas, baseado em DNA, para a origem dos animais, mas até cerca de 545 milhões de anos atrás, essa vida animal ela era muito mais simples do que a gente tem hoje. A partir de 545 milhões de anos atrás, a gente vai ter, né, especialmente nesse início da explosão da vida animal, a gente vai ter a evolução de inúmeras formas de corpo. Inclusive, a maioria dos planos de corpo de animais vão surgir nesse período. Né? Não foi uma coisa gradual, assim, que no Cambriano surgiu esse tipo de animal. No Siluriano foi esse, no Devoniano foi aquele, e assim por diante. A gente tem uma explosão de formas de corpo nesse início, né? E muitas dessas formas de corpo chegaram até os dias de hoje. Por que nesse momento aconteceu isso? Alguma mudança climática, alguma coisa? Muito bem, tem várias hipóteses, né, para essa explosão cambriana. A gente não tem certeza. Né? Existe evidência de aumento de oxigênio, né? Inclusive uma coisa para a gente ficar pensando, né, é o quanto o Homo sapiens podia voltar no tempo e ainda estar respirando normalmente o ar, provavelmente até o início do Cambriano. Então, as evidências indicam um aumento de níveis de oxigênio. Também há outras evidências de uma maior área de oceanos rasos. Tudo isso a gente está falando de vida na água. Tá? A evolução de vida terrestre foi subsequente. Tá, perfeito. A partir da evolução das plantas há 475 milhões de anos. Então, esses organismos ainda estão na água. Então, e também relações de competição, né, que podem ter competição de competição e predação. Então, essa relação predador-presa, a gente sabe que é importante na evolução, porque o predador vai ficando melhor, a presa vai sendo selecionada para ter características, então isso aí pode ser também tido importante. Então, para sintetizar, existem explicações, né, ou hipóteses que são ambientais, aumento de oxigênio, maior superfície de oceano de água rasa, e outras que são ecológicas, como, por exemplo, relações de predação. Provavelmente todas elas, né, contribuíram de alguma forma. Contribuíram, inclusive algumas genéticas, né, em relação a genes que regulam planos de corpo desses organismos. Legal. E quando que a gente, como animais, começou a sair da água, professor? Sair de dentro dos oceanos? A gente sai por volta de uns 450 milhões de anos, né? Então a gente vai ter os artrópodes, vai ter alguns cordados, né, que é o nosso grupo, também começando a sair dos oceanos, e a gente é precedido pelas plantas. As plantas, que é interessante, elas se originam depois dos animais. Os animais têm uma origem, reitero, 650, 600 milhões de anos atrás. As plantas propriamente ditas têm uma origem cerca de 475 milhões de anos atrás. O que não quer dizer que não tenha tido fotossíntese antes. Só que era fotossíntese por algas pardas, algas vermelhas e algas verdes. E de uma linhagem de algas verdes é que a gente teve a evolução
das plantas, né, que permitiu aí também, subsequentemente, a evolução dos animais no ambiente terrestre também. Tipo, só para compreender assim, naquela época, só para o pessoal entender, o mundo, a configuração geográfica do mundo era muito diferente do que é hoje? Ela era bastante diferente. Os continentes eram unidos, o Brasil estava lá com a África e tal? Isso, então o que a gente tem, né? Só para entender, às vezes acho, pô, mas onde é a gente tem desunião e união. Inclusive, né, teve um determinado momento que todas as massas de terra se uniram, né, numa grande massa chamada Pangeia, e isso potencialmente está relacionado com a maior extinção em massa que nós temos, registrada no registro fóssil, que foi há 250 milhões de anos, que é a grande extinção do Permiano, que foi inclusive maior do que a extinção dos dinossauros, né, a grande extinção aí que a gente teve há 65 milhões de anos atrás, por condições possivelmente de mudança climática, porque toda a massa de terra também teve a questão de vulcanismo. Foi quando os trilobitas todos, por exemplo, desapareceram. Trilobitas, Eslen, são animais... O que é um trilobita, professor? Trilobita é um animal, né? Uma espécie de que existia nos oceanos. Né? Ele parece um tatuzinho, né? Mas é um grupo de artrópodes. E esses trilobitas, eles dominaram os oceanos desde o Cambriano, desde 500 e muitos milhões de anos atrás, até 250. E todos eles, sem exceção, foram extintos nessa grande extinção do final. O que rolou? Por que eles foram extintos? Então, essa é uma pergunta que é extremamente interessante quando a gente fala de evolução. Por que os trilobitas foram extintos, né, se eles estavam tão bem adaptados, né, para o mundo onde eles estavam vivendo? A mesma pergunta a gente pode fazer para os dinossauros. Os dinossauros não se extinguiram completamente, porque as aves são dinossauros. Tá? Uma galinha é um dinossauro? Uma galinha é um dinossauro. Tá? E eu tenho um amigo, meu amigo Guilherme, né, Guilherme Reis Rocha Brito, da UFSC, ele faz questão de dizer as aves são dinossauros. Né? Eles não são, né, eles são uma linhagem realmente de dinossauros que tá viva até hoje. Então, mas a maior parte, né, do que a gente entende como dinossauro foi extinta. Mas por que isso? Pega o Tiranossauro Rex, né, um organismo incrivelmente adaptado, rápido, né? Para predação, né? Por que um animal desse ele foi levado à extinção? E a resposta, né? Isso é uma coisa que a gente tem uma discussão bacana do Stephen Jay Gould, que a gente pode abordar também, é que quando chega um evento desse, né, de extinção em massa, quando cai, por exemplo, um cometa, ou quando cai, né, um asteroide no planeta Terra, ou quando a gente tem uma mudança climática muito extrema, com vulcanismo e coisas desse tipo, não importa tanto o quão bem aquele organismo está adaptado para predar, para comer aquela espécie de flor ou coisa desse tipo, porque é uma destruição tamanha que vai basicamente aniquilar, né, muito ao acaso. Né? Então, mesmo aqueles organismos incrivelmente adaptados, por exemplo, para predação, se você tem um choque de um asteroide ou um choque de um cometa, o que você vai ter é um período sem muita produção primária, ou seja, sem muita fotossíntese, né? Porque você vai ter bastante poeira, vai ter bastante nuvem, vai ter bastante fogo, e vai ser difícil para um organismo tão grande sobreviver. Então, quando você tem esses eventos de extinção em massa, é muito a partir de contingência, é muito ao acaso, o que vai levar uma linhagem a seguir em frente ou não. Que é a razão pela qual, né, o grande Stephen Jay Gould, que é um dos maiores biólogos evolutivos, ele faz esse experimento, né, da gente pensar, né, se a gente voltasse no tempo e rodasse de novo o filme da vida aqui no planeta Terra, será que no final a gente terminaria, né, com Homo sapiens, com Eslen e Beto aqui batendo um papo sobre evolução? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para quem está em casa dar uma pensada. Né? Mas o que o Stephen Jay Gould argumenta é que provavelmente não. Né? Porque são tantos eventos de acaso nesses 550 milhões de anos, né, da maior parte da evolução dos animais, que se o asteroide não tivesse caído, se o cometa não tivesse caído, se alguma das linhagens, por exemplo, lá do Cambriano, né, esse é o grande argumento do Gould, não tivesse sobrevivido, a gente potencialmente não teria Homo sapiens hoje. Então, o que ele fala assim, né, se a gente rodasse, digamos assim, o filme da vida mais 1 milhão de vezes, muito possivelmente, em nenhuma delas, a gente teria a nossa espécie com consciência, com inteligência do nosso tipo,
no planeta Terra. É quase como se fosse possível comprovar isso matematicamente, né? Se você pega as variáveis que são necessárias para a gente estar aqui, é muito difícil elas conseguirem serem acertadas de novo, né? Eslen, o grande problema da evolução, de testar uma hipótese como essa, é que a gente só tem um experimento de evolução da vida feito que é no planeta Terra. A gente ainda não achou vida em outro planeta, né? Embora, né, a descoberta dos exoplanetas é uma das coisas mais interessantes dos últimos 30 anos. A gente já, né, não conhecia quase nada de exoplaneta fora do sistema solar há 30 anos atrás. Hoje tem mais de 5.000 já catalogados só nas estrelas próximas aqui nossas do planeta Terra. Então tem muito planeta, tem muita oportunidade de vida em outros planetas. Então esse experimento realmente é um experimento mental, né, que a gente tem que fazer, mas que eu acho muito interessante, né, porque muitas vezes a gente acha que a vida inteligente, né, eu estou falando de inteligência do tipo Homo sapiens, tá? Porque muitos animais são inteligentes. Né? Inteligência é a tua capacidade. Um corvo é mais inteligente que uma criança de 2 anos. Perfeito. Um corvo é inteligente, o chimpanzé, o gorila, o golfinho, o polvo. Né? Então a gente tem vários animais que são inteligentes. Né? O que é inteligência? Inteligência é a tua capacidade de resolver problemas, de chegar no objetivo em face a algum obstáculo. Né? Então vários animais têm essa característica. Mas a inteligência do tipo Homo sapiens, com consciência também, com capacidade, né, de elucidar a sua própria origem, tanto dos átomos que fazem parte do nosso corpo. Né? Você me falou aí que você tem uma certa idade, né? Mas os teus átomos, né, o teu átomo de hidrogênio que tem no teu corpo tem 13,7 bilhão de anos. Tá? Então o nosso corpo ele tem bilhões de anos, na verdade. Ele tem algumas décadas nessa conformação que nós temos. E a gente tem capacidade de entender isso. Né? E só a nossa espécie tem essa capacidade. A gente acha que isso é um resultado natural da evolução da vida no planeta Terra. Não é. Né? A gente tem mais ou menos 1 bilhão de anos de janela de vida no planeta Terra. Se não tivesse caído o cometa ou o asteroide que matou os dinossauros, muito possivelmente, né, a Terra teria passado toda a sua janela de vida, né, ou potencialmente, sem a evolução de um ser como Homo sapiens, com essa capacidade incrível, né, de elucidar a sua própria evolução. Razão pela qual eu considero o Homo sapiens uma das criaturas mais incríveis, né, que já surgiram na evolução aqui no nosso planeta e potencialmente no universo como um todo. Porque da mesma maneira, né, que a gente muitas vezes acha que é uma condição absolutamente natural que vai evoluir a inteligência, a gente também acha, Eslen, que se a gente for procurar vida em outro planeta, vai ser vida inteligente. Sim. Mas espera aí. Sim. Por que evoluiu essa inteligência, né, do tipo Homo sapiens? Para resolver problemas do dia a dia, nas 3 dimensões, cognitivas, né? Porque a gente vive, né, a grande sacada, né, o sucesso de Homo sapiens não está na individualidade, está no coletivo. Né? Então a gente tem parte desse cérebro, muito possivelmente evoluiu para a gente reconhecer quem a gente pode confiar, quem a gente não pode, coisa desse tipo. E não tem nenhuma razão, né, para isso eventualmente acontecer também se a vida evoluir em outro planeta. Né? E um pensador que eu adoro, que é o Steve Pinker, num livro... Gosto bastante dele também. Maravilha, num livro chamado How the Mind Works, né, como a mente funciona, ele faz uma analogia que eu acho absolutamente incrível. Né? Da mesma maneira que quando a gente imagina ET, né, tanto em filme quanto em revista, o ET sempre é um ser inteligente. Humanoide, né? Humanoide, né? Então claramente é uma criação humana. Exato. Né? Então ele é humanoide, ele é inteligente. Né? Por quê? Porque a inteligência é uma característica do tipo humana, uma característica única da nossa espécie. Mas aí ele faz uma analogia. A tromba do elefante é uma característica única também. Por que a gente não está procurando tromba de elefante em outros planetas? Né? Então, assim, porque a gente acha, né, na nossa visão antropocêntrica de Homo sapiens, que é uma condição natural que vai acontecer uma inteligência do tipo humana. Agora o elefante provavelmente está pensando, opa, não, é uma condição natural da evolução que vai evoluir uma tromba. Né? E não tem razão nenhuma. Né? Isso vai depender muito das pressões seletivas que a gente vai ter em outros planetas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu acho muito provável que tenha vida em outros planetas. Agora, vida inteligente é uma coisa assim que eu já paro para pensar um pouco. Né? A gente tem a evolução repetida da inteligência em animais. Né? O polvo é bastante inteligente. Muitas aves, que nem você falou, o corvo, é bastante inteligente também. Nos mamíferos, a gente tem muitos organismos inteligentes. Então, assim, não é tão difícil assim a evolução da inteligência.
Agora, nessa complexidade, né? Agora, na complexidade de Homo sapiens é uma coisa absolutamente absurda dos últimos 6 milhões de anos. É absolutamente incrível a evolução da nossa espécie. Existe, professor, alguma teoria bem aceita do porquê que essa inteligência se aperfeiçoou tanto? Seria aquilo que você comentou anteriormente no que acontecia dentro dos oceanos, que é uma necessidade de fato de adaptação de caça e etc., foi dando vantagem? Ou talvez a pluralidade de organismos forçou com que... Ou foi uma força seletiva para a inteligência? Olha, o que... Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Eu não trabalho com evolução humana, mas assim, o que a gente sabe, o que é bem resolvido, digamos assim, nessa área, é que na evolução de Homo sapiens, né, houve primeiro a evolução da bipedia, né, nós somos bípedes obrigatórios, né, outros primatas ficam uma parte em 2 membros, mas não o tempo todo. Né? Então foi primeiro a bipedia. Essa bipedia... Andar em 2 pernas, Em 2 pernas, exatamente. Né? Ela livrou as nossas mãos para pegar comida, coisas desse tipo. Então, isso pode ter sido um indutor, né, de seleção de um cérebro maior e potencialmente da inteligência também. Mas, para ser honesto, né, não se tem uma resposta fechada para essa pergunta, não. E a interação social também. Né? Reitero, o sucesso de Homo sapiens não está no individual. Né? A gente é muito mais fraco que um gorila, por exemplo. Um gorila é 5, 10 vezes mais forte do que um Homo sapiens. Então, se a gente ficar no mano a mano ali com o gorila, a gente perde fácil. Mas, coletivamente, o gorila que perde fácil da gente. Então, é essa interação social que é importante na evolução do Homo sapiens. E, potencialmente, né, a evolução do nosso cérebro, potencialmente, é uma hipótese, tá? Pode ter tido a ver com, justamente, né, essa maior capacidade de cognição dos seres humanos. Mas, assim, para ser honesto, tudo isso está no nível hipotético. Né? Tem uma pesquisadora que, inclusive, eu quero chamar aqui, se tudo der certo, a chamada Suzana Herculano, uma neurocientista, que ela tem um livro chamado A Vantagem Humana. E nesse livro ela coloca alguns estudos. Ela foi a primeira pessoa a contar quantos neurônios a gente tem no cérebro. E ela fez isso com diversos outros animais. Chimpanzés, diversos outros primatas e outros mamíferos também. E isso é muito legal, porque você saber quantos neurônios tem no cérebro, o peso do cérebro, a relação de gasto energético com o tamanho de corpo, de certa forma está dentro dos estudos de evolução, né? E ela argumenta no livro dela, e também é uma hipótese, eu não sei o quanto isso é aceito entre a comunidade específica, mas ela argumenta que o cérebro humano começou a ter mais complexidade conforme a gente dominou a capacidade de cozinhar alimentos. Perfeito. Então ela plota alguns gráficos, inclusive, de aumento de ingestão calórica. A gente começou a dar mais substrato, porque você comeu uma cenoura crua ou uma cenoura cozida, você consegue comer 5 cozidas e uma crua. Perfeito. É mais fácil, né? E o cérebro gasta muita energia. Exatamente. E aí você tinha mais substrato para conseguir desenvolver a sua capacidade ali. Então é também uma das hipóteses, né? Mas quem sabe um dia ela vem aqui e nos explica com mais detalhes. E o que é interessante, Eslen, assim, é que hoje a gente está sozinho no nosso gênero Homo. Mas... e também a gente destruiu todos os outros. Exatamente. Né? Há 100 mil anos a gente estava convivendo com 3, 4, 5, 6 espécies distintas, como o Homo neanderthalensis. Né? Inclusive tem boas evidências de cruzamento, né, e tal. Tem, você e eu temos 2% do nosso DNA neandertal. Exato, tá? Então, né, se a gente tem origem europeia, né, isso varia de 1 a 4%. Né? Cruzamento mesmo. Né? Eles realmente teve relação entre Homo sapiens e neandertais e entre os denisovanos também, que é uma outra espécie, né? que foi descoberta. Então, houve uma divergência de Homo sapiens com Homo neanderthalensis, possivelmente há cerca de uns 500 mil anos atrás. Agora é 1000 anos, tá? Não estamos mais falando em milhões, é muito recente. Né? Mas aí houve o contato subsequente, né, de sapiens com o neanderthalensis. E houve um pouco dessa, no início, né, uma hibridização, tanto que a gente carrega até hoje esse DNA neandertal, que é uma descoberta de 2010, né, algo bastante recente aí na ciência. E o que as evidências indicam é que a gente realmente, ou potencialmente, levou à extinção essas outras espécies humanas. E outros grandes animais, né? A gente vai chegar nisso, professor, mas voltando lá nos dinossauros, quando a gente saiu dos dinossauros, antes ainda, quando a gente saiu dos oceanos. Então, beleza, as plantas, você falou que as plantas foram. Eu vou tentar. A gente vai saindo um pouco, mas eu vou tentar ir voltando para a gente seguir a cronologia, tá? Então, as plantas, você comentou que foi uma parte chave importante para a nossa saída dos oceanos? Para os animais saírem dos oceanos? Isso, com certeza. Por que exatamente isso? Não, porque você tem as plantas... Alimento? Exatamente. Então, as plantas e os fungos, né? Então,
que existe uma relação também íntima, né, nas raízes, por exemplo, de plantas com os fungos, né, e para a formação dos solos, né, e de todo o substrato fora da água, né? Agora, nem todos os grupos de animais saíram. Por exemplo, eu trabalho com águas vivas e corais. Tá? A gente não tem nenhuma evidência que os cnidários, que são esse grupo, alguma vez saíram do ambiente aquático, né? A maioria continua marinho, desde 600 milhões de anos. Algumas poucas espécies invadiram a água doce, mas, né, não chegaram a invadir o ambiente terrestre. Mas o que é interessante é que quando você vai para o ambiente terrestre, você carrega a água com você. Essa é uma ideia interessante, legal. Porque, né, o teu corpo, o meu corpo, 70% é água. Interessante, então, não tinha pensado então eu até falo assim para os meus alunos da oceanografia, uma coisa até um pouco romântica, assim, né, a gente meio que leva o oceano com a gente. Né? Então esses animais saíram, né, mas o que permitiu a invasão do ambiente terrestre é um tipo, né, de tegumento, né, para evitar justamente a perda de água. A capacidade de manter água dentro do organismo. E era mamífero já, professor? Não, ou não tinha nada a ver? Não, primeiro começa, né, o que a gente chamaria Por exemplo, a baleia é um mamífero. A baleia é um mamífero, só que a baleia é um mamífero que voltou para a água no Cenozoico. Então, mas esses primeiros organismos, né, das linhagens que a gente chamaria de anfíbios, né, e depois que esses organismos realmente se estabeleceram no ambiente terrestre, falando de cordados agora, né, a gente vai ter a evolução, né, de um grupo que a gente chama de répteis, né, que não é bem um grupo natural, mas que são várias linhagens que deram origem subsequentemente tanto aos mamíferos quanto às aves também. E aí o que você mostrou muito bem, né, que a gente vê nos mamíferos nos últimos 65 milhões de anos, pós-extinção dos dinossauros, porque isso abriu um nicho e permitiu uma grande diversificação dos mamíferos. Então, nos últimos 65 milhões de anos, né, os mamíferos começaram a dominar, digamos assim, né, parte do planeta e, pelo menos, salvo engano, 3 linhagens voltaram para o ambiente, para a água. O mais famoso são as baleias e os golfinhos. Né? Quando que aconteceu a extinção dos dinossauros? A 65. 65 milhões. Nessa época existiam mamíferos, né? Já. Mas eram roedores? Eram menores, né? Assim, eram organismos menores. Por uma razão meio óbvia, né? É difícil conviver com os dinossauros caçando você. Exatamente, né? Então eram organismos menores, potencialmente mais generalistas, o que pode ter sido, né, alguma vantagem. Como assim? Comiam de tudo? O que é o generalista? Exatamente. Isso? Né, então eram potencialmente menos especializados, que eventualmente teve alguma vantagem nesse momento de extinção, e eles se diversificam amplamente a partir de 65 milhões de anos. E no ambiente marinho, se me permite, a gente vê algo parecido. Eu trabalho com corais novamente. Né? Então a gente vai ter uma grande extinção de vida marinha também em 65 milhões de anos. Por conta do impacto do asteroide, do cometa. E o grupo de corais que eu trabalho, por exemplo, se diversificou também nos últimos 65 anos. Então a gente vê isso repetidamente. Né? Então essa grande extinção, ela abriu um nicho para diversos grupos de organismos, não só mamíferos, tá? Que já existiam antes, mas também alguns grupos de corais, por exemplo, a se diversificar no planeta Terra. Interessante. Então, obviamente, até 65 milhões de anos, os mamíferos que existiam ali eram muito pequenos, viviam em túneis, etc., por conta da pressão de predadores que eram os dinossauros. Talvez, se não tivesse esse asteroide colidido com a Terra, os mamíferos iriam continuar daquela forma. Claro que é tudo especulação, mas o fato de ter tirado esses predadores do ambiente permitiu com que esses mamíferos saíssem, entre aspas, das suas tocas e foram se especializando e foram criando outras linhas de animais, é isso? Perfeito. Predadores e competidores, tanto um quanto o outro. Né? Então, e essa linha de pensamento do Stephen Jay Gould, né? A gente não tem como prever. Sim, agora claro. Até tem pouco, quando vai cair um cometa, quando vai uma coisa estocástica, né? Que de tempos em tempos acontece. Acontecia muito mais no início da evolução do planeta Terra. Inclusive, a maior parte das águas dos oceanos provavelmente veio de asteroide e uma parte de cometa também, porque essa matéria toda estava se chocando. Aquele monte de cratera que a gente vê na Lua, né? A Lua não tem atmosfera, não tem temperismo, então a Lua ela tem aquelas crateras todas que lá é a prova, digamos assim, que todos esses astros foram intensamente bombardeados no início da sua formação, inclusive o planeta Terra. Né? E claro que os choques vão acontecendo, vai tendo cada vez menos choque, mas de vez em quando cai um. Né? Ou tem um choque desse, só que não tem muito como prever. E é o que o Stephen Jay Gould fala, né? É uma coisa, né, estocástica, que a gente não sabe quando vai acontecer, e que mesmo que um animal esteja em
bastante, né, adaptado por seleção natural a um determinado ambiente, ele pode ser completamente dizimado. É muito agressivo, né? Muda muita coisa. E esse é o grande argumento dele, de que a evolução de Homo sapiens está muito ligado a eventos realmente de sorte, sabe? Dessas coisas terem acontecido, né? Então, os mamíferos potencialmente não teriam tido a diversidade que eles têm hoje. E nós somos mamíferos, né? Se a gente não tivesse tido esse evento de choque. E foi um choque mesmo, né? As evidências indicam, né? Tem uma pequena camada de irídio, que é um elemento bastante raro no planeta Terra, mas que é mais encontrado nesses asteroides, né? Então isso parece que realmente houve um Aonde que foi mesmo que caiu, professor? Aparentemente ali na região de Yucatán, né? No México. Você tem ideia de dimensão do astro? Tem, mas eu não lembro, vou ser honesto contigo, mas a gente está falando de alguns quilômetros, tá? Alguns quilômetros, né? Ele não era pequeno, não. Então foi um choque absurdo. Pô, imagina. Assim, realmente. Não dá nem para calcular. Realmente absurdo. Boa parte da América do Norte provavelmente ficou em chamas, mas enfim. Caramba, imagina. E professor, então assim, os mamíferos começaram a se diversificar e você tem mais ou menos, eu não sei se aí, não sei se é a sua área de estudo, né, a evolução do Homo sapiens, dos primatas, mas quando que começou a pipocar uns organismos, digamos, mais complexos, assim como primatas e grandes primatas? Olha, complexo... dinossauros já eram. Já eram, claro, exatamente, no sentido... Mas assim, então, mas esse é um conceito interessante. Né? Nós também somos organismos bastante complexos, né? Mas muitos dos que vieram antes de nós, embora não tivessem, né, esse nível de consciência, esse nível de inteligência que nós temos, eles também eram organismos bastante complexos. Reitero, né? É um plus aí que nós temos na nossa espécie, essa capacidade de consciência, a capacidade de inteligência. O que as evidências indicam é que a nossa divergência com os chimpanzés aconteceu há cerca de 6 milhões de anos atrás. E aí eu vou voltar à tua pergunta inicial, do início do podcast, que é aquela questão, né, que a gente veio, aquela iconografia clássica, que você tem o chimpanzé aqui, você vai ter o Homo sapiens aqui. Andando. Exatamente, né? Eles vão ficando, né? Então o chimpanzé está todo encurvadinho aqui. Depois, geralmente, vai ter um Homo erectus, que já tem uma postura bípede, mas o crânio ainda é muito menor. Depois, geralmente, um Homo neanderthalensis, né? Que é um pouquinho menor que a gente, mas tem um crânio maior, inclusive. E depois o Homo sapiens, como se um tivesse dado origem ao outro. Tá? Mas tem vários problemas nessa figura, né? Minha colega Andréa Marreiro, lá da UFSC, ela gosta Ela trabalha com evolução... Ela trabalha com evolução, inclusive evolução humana, né? Pô, se ela quiser um dia vir aqui... E o que acontece agora, Eslen, é o seguinte, né? Então, eu vou aproveitar esse momento para explicar um pouquinho, ou tentar mostrar como é que a gente pensa evolutivamente. Tá, ótimo. Então imagina, você tem um chimpanzé aqui, você tem o Homo sapiens aqui. Isso dá uma impressão de que o chimpanzé é o nosso ancestral e que o Homo sapiens ele derivou do nosso chimpanzé. Qual é o problema com isso? Né? O problema com isso é que o chimpanzé está vivo hoje. Está lá na África ou está no zoológico. Então, o chimpanzé não é o nosso ancestral. O chimpanzé é um organismo que está vivo por aí. Né? O que acontece é que tanto o Homo sapiens quanto o chimpanzé vão ter um ancestral que viveu há cerca de 6 milhões de anos. E os outros ramos também não necessariamente são os nossos ancestrais. Por exemplo, o Homo neanderthalensis é a nossa espécie irmã. A gente divergiu há cerca de 500 mil anos. Um do outro, depois teve a nossa hibridização. Então, houve uma divergência entre esses dois. Então, não houve... Essa imagem que você está fazendo com os dedos é a cladística, né? É a cladística, né? Que é uma árvore evolutiva. Para quem quiser, pode botar no Google cladística, só para ver o que... É por acaso com isso que eu trabalho, né? Mais com corais. Né? E nos últimos anos, a gente tem métodos e tecnologia para fazer várias estimativas bastante robustas dessas chamadas árvores filogenéticas e árvores evolutivas, inclusive para o caso dos primatas, que ele é bem interessante para a gente ver agora. Então, o que acontece é o seguinte: Homo sapiens e o chimpanzé. Primeira coisa, o chimpanzé não é o nosso ancestral. É um animal que está vivo hoje, vivendo, né, como nós. Nós derivamos de um ancestral que viveu há cerca de 6 milhões de anos. Como é que é exatamente esse ancestral, nós não sabemos. Perfeito. Tem até fósseis dessa época, mas o fato de você ter um fóssil não necessariamente quer dizer que ele é o ancestral. Perfeito. Ele pode ter sido uma outra linhagem, como é o caso do Homo neanderthalensis, que é uma outra linhagem, certo? Não é o nosso ancestral. Nós divergimos ali
do neandertalense. E o exercício que a gente faz, pensando evolutivamente, é imaginar como é esse ancestral. E mesmo na ausência de fósseis, a gente pode fazer isso. Né? É o que a gente chama de reconstrução de caracteres ancestrais. Então, eu faço isso para coral, mas eu vou tentar fazer esse exemplo aqui com o Homo sapiens, vamos ver se esse negócio vai funcionar. Então, a pergunta é, como é que era? Vamos tentar fazer um desenho desse ancestral, né, que deu origem a chimpanzé e que deu origem à nossa espécie Homo sapiens também. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa dessa árvore filogenética que mostra claramente que a espécie mais próxima nossa é o chimpanzé. Tem outro raminho chamado de bonobo, mas eu vou deixar o bonobo de lado por enquanto. Vamos deixar o chimpanzé somente para ficar um pouquinho mais simples. O gorila é um ramo ainda mais basal em relação a esses dois. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente começa a comparar características que são comuns a sapiens e comuns ao chimpanzé. Então, uma coisa que é óbvia, assim, né? Uma coisa bem que ambos têm, cabeça. Tá? Parece bem bobinho, né? Mas então, tanto o chimpanzé tem cabeça, quanto o Homo sapiens tem cabeça. Então, nesse ancestral, a gente já pode fazer o desenho de uma cabeça. Perfeito. Ambos têm tronco. Ambos têm membros superiores. Ambos têm membros inferiores. Então, isso já dá uma ideia, né, de como era esse ancestral. Porque é muito improvável que a cabeça tenha evoluído separadamente aqui e separadamente aqui. E tão rápido, né? Exatamente. Um negócio tão grande, tão então, rápido. Assim, esse início é meio bobinho mesmo, assim, sabe? Vai começando a dar o desenho. A coisa começa a ficar um pouco mais interessante quando a gente tem características diferentes entre uns e outros. Então, vamos pegar, né, uma característica que é marcadamente diferente no chimpanzé e no Homo sapiens, que é a quantidade de pelo que a gente tem no corpo. Nós temos pouco pelo no corpo. O chimpanzé é um bicho bastante peludo. Uhum. E aí, o que eu ponho no meu desenho aqui embaixo do ancestral? Eu desenho ele peludo ou desenho ele um pouco mais nu, digamos assim, ou com menos pelo, como o Homo sapiens? Não, como é que eu resolvo isso? Né? O que a gente faz, a gente desce mais um pouco na árvore filogenética. E aí quem vai ser o outro ramo? Nosso gorila. O gorila é peludo ou ele tem pouco pelo no corpo? Ele é peludo também. Então, isso nos dá uma ideia, né? Claro que a gente não consegue tirar uma foto desse ancestral, mas a gente começa a reunir evidências de como era esse ancestral que potencialmente tinha bastante pelo no corpo. Uma outra característica, né, que é bastante evidente quando a gente compara um Homo sapiens adulto de um chimpanzé adulto, é o prognatismo, é o quanto, né, a maxila inferior, né, a mandíbula e a maxila superior são projetadas para frente. O chimpanzé é bem projetado, né? O nosso não é. Mais uma vez, né, como é que será que é nesse ancestral? Vamos ver como é que é o gorila. O gorila é bem projetado também. Então você já vai fazendo um desenho, né, de um pouco mais de prognatismo. Então, dessa maneira, a gente começa a ter uma ideia de como seria esse ancestral de Homo sapiens e de chimpanzé. Reitero, isso a gente pode fazer com planta, com coral, com água viva. Não vai dar uma foto idêntica, né, como essa coisa era. Mas fazendo isso, a gente já começa a ver que uma série de mudanças, tanto na forma quanto no comportamento, aconteceram na linhagem que foi para Homo sapiens. Certo? Então, a gente tem menos pelo no corpo, a gente tem uma postura mais bípede, a gente não tem tanto prognatismo, tem menos, acho que eu tinha falado, né, da questão de pelo no corpo também. A gente tem uma tendência à monogamia, que também é diferente do caso do nosso chimpanzé. Não, a espécie Homo sapiens não é só monogâmica, não. Tá? Tem poligenia também, tem poliandria, mas a maioria das relações são uma tendência maior à monogamia. Então, uma vez que você identifica isso, né, você começa a perguntar, pode tecer perguntas, que provavelmente a Suzana ou a Andrea podem responder muito melhor do que eu, né, do que aconteceu nessa linhagem que levou até a nossa espécie Homo sapiens. Né? Mas uma coisa que eu ainda gostaria de comentar, que eu acho que é interessante, é que uma das hipóteses, né, é um processo chamado, Wesley, de neotenia. Então, primeiro, a gente tem um padrão. O que é um padrão? Padrão é essa árvore filogenética. Nós somos mais aparentados com o chimpanzé do que nós somos com o gorila, né? E, né, por esse exercício que eu comentei contigo, indica que houve uma série de mudanças, né, na linhagem que levou até o Homo sapiens. Não que não tenha acontecido no chimpanzé também, tá? Mas parece que aconteceu bastante coisa nessa linhagem que levou a nossa espécie Homo sapiens. Aí vem a segunda pergunta: qual é o processo? Uma vez que você determina um padrão na natureza, a pergunta é, né, qual é o processo que levou a esse padrão, né? E aí é uma longa história, né? Tem muita pesquisa com Homo sapiens, não é a minha área de estudo, mas eu gosto muito desse conceito de neotenia. Neotenia, né, se você pegar um Homo sapiens adulto e comparar com um chimpanzé adulto, a gente vê várias dessas diferenças que a gente comentou. Agora, se você comparar com um chimpanzé bebê, a
No caso, um humano bebê com um chimpanzé bebê. Não, um humano adulto. Ah, tá. Tanto o humano adulto, né, quanto o bebê. Mas pega um humano adulto e comparar com um chimpanzé bebê, a gente vai ver uma série de similaridades. O chimpanzé bebê já não tem tanto esse prognatismo. Ele tem menos pelo no corpo também. Ele tem a cabeça mais arredondada. Então, uma série de evidências indica que na evolução de Homo sapiens houve esse processo chamado de neotenia, que entra num conjunto de fenômenos chamados de heterocronia. Tá? E a neotenia, especificamente, é o desenvolvimento tardio de algumas estruturas, de modo que a gente chega ao estágio adulto ainda com características juvenis dos nossos ancestrais. Ou seja, a gente chega como humano ao estágio adulto, certo? Sem a formação daquele prognatismo, por exemplo, que a gente tem. Interessante, cara. Sem a formação dos dentes caninos, né, que o chimpanzé tem, que são bem grandes, que o gorila tem, que são bem grandes, ainda com pouco pelo no corpo. Sem báculo, que é o osso do pênis. A gente não tem osso no pênis, o chimpanzé tem. O gorila tem também. Tá? A gente nunca chega a formar essa estrutura no nosso corpo. Tá? Então, uma série, inclusive a forma do crânio mais arredondada, então tudo indica, né? E tem a PBS, né? Que é uma rede de pública de televisão dos Estados Unidos, tem um vídeo maravilhoso no YouTube assim, que fala sobre isso de maneira bastante popular. Tudo indica que a gente teve uma espécie de uma juvenilização. Né? E isso a gente chama de neotenia. Inclusive, existe uma ideia, uma hipótese, né, que o fato da gente se manter curioso na fase adulta da nossa vida, né, e até um pouco brincalhão, pode ser uma característica juvenil ancestral, porque entre mamíferos, quem que é brincalhão? Quem que é curioso? É o adulto ou é o filhote, geralmente? É geralmente o filhote. E geral, né? O cachorrinho, o gatinho... Perfeito. Né? Então esse processo, né, por que isso é interessante? Porque, Eslen, né, não é necessário que você tenha tido uma mutação para aquilo, uma mutação para aquilo, uma mutação para aquilo. Você pode ter sido alterações na regulação de alguns genes que influenciam o desenvolvimento. E aí também está uma outra contribuição para o pensamento evolutivo do Stephen Jay Gould, que é um sujeito que trouxe de volta essa ideia, né, da ontogenia, da filogenia, ou seja, do desenvolvimento do indivíduo e do desenvolvimento filogenético na década de 70. Muita gente pensou isso antes, inclusive o Fritz Miller aqui em Floripa. Tá? A gente pode falar um pouquinho disso. Claro, a gente vai entrar depois. Mas, então, o que tudo indica, né, que esse processo neotênico foi importante em Homo sapiens, e recentemente tem saído alguns estudos do ponto de vista até hormonal, né, e um publicado em 2014, por exemplo, que comparou crânios de Homo sapiens mais antigos, cerca de uns 100 mil anos atrás, já eram Homo sapiens, tá? Estamos falando de Homo sapiens, e mais recentes, indicando, por exemplo, uma diminuição, né, nesses arcos supraciliares ou arcos supraorbitais, que podem indicar uma diminuição dos níveis de testosterona, ou seja, né, que a gente tem uma questão hormonal que mudou a forma do nosso corpo e também permitiu, eventualmente, essa suposição, não minha, dos autores do artigo, né, de que isso possa ter sido, de alguma maneira, influente também na nossa capacidade de trabalhar coletivamente. Claro. Porque uma redução da agressividade é importante para isso. Né? Então, essas coisas estão começando a se fechar. De novo, minha sugestão, conversa com a Andréia. Não, vou falar. Conversa com a Suzana. Mas o que é legal é que realmente é nessa linhagem de sapiens, né? Estamos falando, né, isso na verdade vem de outros organismos até chegar em sapiens. Aconteceram muitas mudanças bastante interessantes. Essa da neotenia é só uma das hipóteses aí da evolução da nossa espécie. Voltando à tua pergunta, né, dessa iconografia do chimpanzé para o Homo sapiens, né? O importante, quando a gente está falando de evolução, é pensar em ancestral descendente. O chimpanzé que está aqui não é o nosso ancestral. Nós temos um ancestral comum. E é nessa linhagem do ancestral comum até Homo sapiens que ocorreram uma série de modificações, potencialmente em relação à neotenia, que fizeram com que nós humanos tenhamos uma forma de corpo um tanto diferente, né? Por exemplo, dos chimpanzés e dos gorilas, aí, que são as nossas espécies mais próximas. Essa neotenia seria, então, como se fosse é quase como se a adolescência ou a época infantil fosse estendida no tempo, assim, devido a ter características inerentes ali que favoreceriam o desenvolvimento e a manutenção da espécie? Mais ou menos. Muito cuidado aqui. Uma vez que a gônada, né, o testículo e o ovário estão maduros, a gente já é um organismo adulto. Entendi. Então, assim, é um adulto mesmo,
né, com capacidade reprodutiva, mas que mantém características mais próximas a dos juvenis dos nossos ancestrais. E isso, levando em consideração agora, jogando a luz da evolução em cima, provavelmente, se essa hipótese se concretiza, provavelmente aconteceu porque durante a história evolutiva do Homo sapiens, aqueles organismos que tinham essas características devido à variabilidade genética normal tinham uma tendência maior de sobreviver e reproduzir. Perfeito. Essa é a ideia de seleção natural, né? Que é justamente, você tem variação na população, né? Potencialmente houve uma seleção para uma menor agressividade, para poder viver mais em grupo, né? Então isso potencialmente, né, foi importante na evolução de Homo sapiens, né? Reitero, essa capacidade, né, de viver em grupo coletivamente é o que nos torna Perfeito. Uma espécie. E evolução é isso, é descendência com modificação. Você tem variação de características na população, e alguns organismos que têm uma determinada característica deixam mais descendentes do que outros, sem uma direção. É porque naquele momento, naquele ambiente, aquela característica, né, torna, né, uma melhor, né, tem um valor adaptativo maior, né, ou é a seleção sexual também que tem a ver, né, ou tem um apelo, né, tem uma questão maior de seleção sexual. Aí você vê uma mudança, né, de forma de crânio, de 100 mil anos até o presente. E essa evolução ela pode acontecer dentro de uma espécie, que é o que a gente está vendo em Homo sapiens. Recentemente, né, por exemplo, não tanto, foi 2008, mas teve um outro artigo em 2014 que mostrou a questão da evolução de olhos azuis. Né? A questão de cor de olho é multigênica, mas se descobriu, né, que tem uma mutação, né, tem uma mudança ali que potencialmente levou à evolução, que na verdade desligou um gene, né, de olhos azuis de cerca de 7 a 10 mil anos atrás. Se isso estiver correto, mesmo parece que está, porque tem alguns outros estudos que corroboram essa hipótese, é possível que, se a gente fosse fazer uma fotografia de Homo sapiens há 12 mil anos, né, não tivesse ninguém. Não tivesse ninguém de olho azul. E também todo mundo que tem olho azul hoje era parente dessa pessoa que teve essa... Perfeito. Desse Homo sapiens. É o que o estudo indica. Hoje, 8 a 10% da população humana, que não é pouca gente, tem olho azul. Então, o que aconteceu é que essa mutação, né, aí no jargão evolutivo, a gente fala que essa mutação ela se espalhou pela população. Mas não é assim, espalhou de mim para eu passar essa mutação. Não é assim. Se espalha de geração em geração. Né? Então, as pessoas... Digamos que o olho azul não atrapalhou nada e aquilo foi reproduzido. Ele não atrapalhou, mas o que tudo indica é que ele teve algum tipo, né, de seleção positiva. Sexual, talvez? Talvez. Né? Então, o que as evidências indicam é que você não melhora a tua visão por conta de não ter a melanina. Né? Porque o olho azul aqui não tem pigmento, né? Tem menos pigmento. Então, não é que vai ter uma melhora na tua visão. Uma das hipóteses é justamente a seleção sexual, né? Que é um tipo de seleção natural, mas é feito pelo teu parceiro, pela tua parceira. Né? Então, eventualmente, quem tinha essa característica, que provavelmente era muito diferente, né, do resto naquele momento, começou a deixar mais descendentes. Então, ao longo, então, se você faz esse recorte da população humana há 12 mil anos, né, imagine que um ET, vamos supor que tenha vida inteligente, outro problema. O ET vem aqui e vai fazer um relatório de como é a vida no planeta. Não, tem essa espécie de macaco aí, não tem muito pelo, essa coisa. Há 12 mil anos, todo mundo tem esses negócios aí que é olho castanho. Se ele viesse hoje, ele já fala, opa, peraí. Aconteceu alguma coisa aí. Aconteceu alguma coisa. 90% é castanho mesmo. Tem uns 8, 10% aqui que tem essa cor diferente. Isso é mudança. Isso é evolução.